Hoje a igreja celebra a solenidade desses dois apóstolos, Pedro e Paulo. E quando nós ouvimos falar desses dois homens, eu sempre costumo fazer essas duas perguntas para essas duas figuras. Quem foi a pessoa de São Pedro? E geralmente a resposta sempre é a mesma: aquele que negou Jesus 3 vezes. Quem foi São Paulo? E a resposta é a mesma, né? Aquele então que perseguia os cristãos. E ficamos somente nessa resposta negativa de ambos, as negações e as perseguições. E estacionamos e não vemos então a real mudança desses dois homens, que após a negação, Pedro então foi um grande homem, um grande santo e um grande líder da Igreja Católica. E após então São Paulo, que na época ainda era Saulo, ter se deparado com a luz do ressuscitado, caminhando para Damasco, São Paulo também teve uma grande metanoia, ou seja, uma grande conversão. São Paulo mudou completamente de vida, mudou de fato radicalmente, porque ele sabia então que se escolhesse a voz do Senhor, toda a sua vida que antes era de perseguidor, também iria passar a ser perseguido. E ainda assim, Paulo disse sim ao plano de Jesus na vida, na sua vida e na sua história. Um morreu pela cruz, e ele dizia na derradeira morte, antes da morte, Pedro vai dizer: eu não quero morrer como meu mestre, por isso então me transfira, para que eu fique então de cabeça para baixo. E São Paulo, por sua vez, que com certeza carregava a espada na sua bainha para prender os cristãos, São Paulo teve praticamente que a mesma morte, né, dos antigos cristãos. São Paulo foi então morto a fio da espada. Pedro conheceu Jesus em vida, Paulo não conheceu Jesus somente após a sua ressurreição. Pedro teve um contato íntimo com o mestre. Pedro foi catequizado pelo mestre. Paulo, por sua vez, não foi catequizado por Jesus, mas por um homem de Deus também chamado Ananias. Mas os dois então se unem no só coração e no só alma, como vai dizer também Santo Agostinho. Eles eram um só porque os seus corações amavam o Cristo e também amavam a Santa Igreja. E a morte deles então trouxe benefícios para cada um de nós, porque nossa fé, ela é, sem dúvida alguma, cristológica, mas também a nossa fé passa por esses dois homens. Eles são as colunas principais da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E o que une o coração desses dois homens? A fé por nosso Senhor, e segundo, o martírio, o testemunho que eles deram pela pessoa de Jesus de Nazaré. Hoje as leituras estão ligadas uma na outra, sem dúvida alguma, mas hoje de modo muito particular, porque vemos então na leitura primeira de Atos dos Apóstolos, no começo dizendo que Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los, mandou matar a espada a Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Isso alegrava os judeus, quase que então aplaudiam aquelas situações de prisão dos cristãos, aplaudiam também toda a carnificina. E mais tarde então em Roma, na época dos grandes imperadores, foi se construída então aquela grande construção chamada de Coliseu, que era então um local aonde os romanos ficavam ali aplaudindo a morte daqueles que
comungavam da realidade cristiânica, da realidade cristã. E muitos santos morreram naquele Coliseu. Muitos santos foram devorados pelas grandes feras, degolados. E lá em cima, nos Areópagos, além do imperador, que estava aplaudindo, com certeza, os judeus também aplaudindo toda aquela situação de morte. Há um santo que amo falar essa frase que ele dizia, no momento então derradeiro da sua morte, Inácio de Antioquia vai dizer: eu quero ser triturado para ser Eucaristia para cada um de vós. Inácio de Antioquia foi então triturado pelos dentes dos leões, porque então comungava da verdade, comungava do Cristo que é plena verdade, a verdade que nos liberta, a verdade então que nos cura, mas fiquemos com a verdade que nos liberta. E todo aquele que comunga da verdade, Jesus que liberta, também é libertado. E aqui, nesse contexto bíblico de Atos dos Apóstolos, Pedro então, por confiar em Jesus de Nazaré, por confiar então nas suas promessas, e aí o salmista canta, né, na sua estrofe: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Repitam. Mais uma vez. Que o nosso canal escuta essa voz. De todos. E Pedro foi totalmente livre de quê? Primeiramente das correntes que prendiam os pés e as mãos de Pedro, e depois as portas das prisões, porque eram 3 patamares, né? Que então fizeram 4, que então fizeram com que as portas se abrissem. A confiança nesse homem. E qual foi a ação de Pedro para ele confiar no Senhor? Porque então, se soubéssemos que nós iríamos morrer no dia seguinte, como Pedro sabia, nós iríamos ficar desesperados. E pessoas que não tivessem nenhum tipo de consciência, com certeza iria se matar na prisão, se enforcar. Mas Pedro, por confiar no Senhor, nas suas promessas, o que Pedro estava fazendo naquela noite? Pedro estava dormindo tranquilamente, como se nada iria acontecer com ele no dia seguinte, dormindo tranquilamente. Quem dorme tranquilamente é porque sabe que Deus vai cuidar. E Pedro confiava nas promessas de Jesus na sua vida. Pedro estava ali na prisão, e do lado de fora, quem estava a rezar? A igreja continuamente rezava pelo seu líder. E nós hoje, porque hoje também é o dia de quem? Do Papa. Nós também, em cada Santa Missa, em cada também ato litúrgico, nós rezamos pelo Santo Padre Papa. E é isso que o povo de Deus lá em Atos dos Apóstolos estava fazendo por detrás dos muros da prisão do seu líder, rezando, intensificando o seu amor ao líder. Mas com certeza eles estavam rezando, mas sabendo que poderiam também ser presos. Mas então, de todos os temores também livrou Pedro, como também livrou aquele povo que estava ali a interceder. O povo rezava continuamente por Pedro, seu líder, Papa da igreja. E eis então que aparece para Pedro naquela prisão um anjo, e vai dizer então para São Pedro, na verdade uma grande luz iluminou aquela cela escura, e também iluminou o céu, e o anjo toca no ombro de Pedro, acorda e diz: levanta-te depressa, Pedro, levanta-te depressa, toma agora o teu cinto, a calça, as sandálias. E o Pedro então, sem ainda entender, ele obedece a pessoa do anjo e o anjo diz mais uma vez: põe tua capa e vem comigo. E Pedro acompanha, e não sabia de que realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era apenas uma visão.
E mais na frente da palavra de Deus, diz que depois dos portões se abrirem, Pedro então caiu em si e disse: agora de fato eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava, de tudo. Como na ressurreição de Jesus, quando o corpo não estava mais naquele túmulo, e o que os judeus falaram, disseram para algumas pessoas, para os soldados que estavam ali, com certeza tomando conta do túmulo: diz para o povo que o corpo de Jesus, ele foi assaltado, roubado pelos seus amigos. Até então essa mentira permanece. E é como se dissesse também hoje, nessa liturgia da leitura primeira: olha, manda dizer que um soldado aderiu à fé de Cristo, e esse soldado que aderiu à fé de Cristo abriu as portas para Pedro fugir, e não simplesmente um anjo apareceu de forma sobrenatural e as portas se abriram. É bem verdade, e é bem ruim nós queremos então ficar enraizados na mentira, e os judeus costumavam então sempre fomentar a mentira, enraizar a mentira, e não queriam acreditar naquilo que era sobrenatural, naquilo que provinha de Deus. O anjo apareceu, isso foi fato, e é fato bíblico, e a Bíblia jamais mente, amados filhos e filhas. O anjo, a luz do Senhor, libertou São Pedro daquelas amarras e daquela prisão. Um outro personagem de hoje, quem é? São Paulo, que também não está aqui hoje, mas na outra passagem também de Atos, fala que São Pedro estava indo para onde? Para Damasco. Fazer o quê? Prender os cristãos. Mas que na realidade, Saulo antes estava perseguindo quem? O Cristo. E aí houve-se também um facho de luz que fez com que Pedro caísse daquele cavalo, que comumente eu chamo de repouso no Espírito Santo. Pedro repousou, foi um impacto, foi um impacto muito bonito, porque São Pedro depois vai se tornar São Paulo vai se tornar um grande apóstolo. E então Paulo cai do cavalo porque a luz do ressuscitado ilumina as suas trevas. E sabemos então que trevas e luz não se encontram. A luz é muito maior do que as trevas. E Paulo então, naquela escuridão do seu interior, Paulo é deparado com a luz do ressuscitado. E por 3 dias, Paulo, ele fica cego. Cego fisicamente, porque ele já era cego interiormente falando, mesmo conhecendo toda a Escritura. Por isso que o Padre sempre fala: não basta apenas conhecer, tem que ter uma experiência. Paulo conhecia, mas não tinha experiência. Paulo conhecia todas as leis judaicas, mas não tinha experiência alguma. Paulo conhecia o grego, o hebraico, o aramaico, sei lá o que, o mandarim, mas não tinha experiência. E hoje há muitos teólogos que só entendem, mas não têm experiência. As duas coisas têm que andar juntas, conhecimento e experiência. Como também não só a experiência, mas também o conhecimento, buscar formação. E Paulo só tinha isso, conhecimento. Experiência que era bom, nada. Mas depois de 3 dias, enfurnado na casa de quem? De Ananias, porque Ananias vai catequizá-lo, Ananias vai apresentar de um modo muito rápido quem era Jesus de Nazaré e quem foi Jesus de Nazaré. Ananias apresentou então toda a doutrina dos apóstolos de Cristo. Ananias catequizou. E existe então um livro antiguíssimo, que foi o primeiro livro catequético, chamado Didaqué. Didaqué, aquele que ensina
aquele que é o discípulo que ensina o outro então a conhecer as verdades da fé e também a experimentar as verdades da fé. E Paulo, naqueles 3 dias, aleluia, ele foi catequizado e ele então recebeu o batismo pelas mãos de Ananias. Graças a Deus que esse homem foi batizado. Ele era um com os judeus, agora ele é um dos nossos. Um dos nossos. E Pedro e Paulo, eles merecem a nossa salva de palmas, com certeza, nessa noite. Merece toda a nossa dedicação e todo também o nosso amor por esses 2 homens que passaram então por situações de calamidades físicas. Pedro foi preso por diversas vezes. Se você olhar a história, porque os Atos dos Apóstolos são histórias verídicas que ocorreram com os discípulos após então a morte do Senhor. Pedro foi preso por algumas vezes. E Paulo também foi preso por muitas vezes, passando por situações de fome, de peste, de perseguições, de assaltos em meio às estradas da vida. Mas Paulo tinha também amigos próximos, amigos que então oravam pelo seu ministério. Certa vez Paulo, na calada da noite, bateu-se então na porta de uma família ao qual ele estava hospedado, e a família sabia que quem estava lá fora eram os soldados que queriam prender Paulo. E então essa família, seus amigos, esconderam Paulo aonde? No sótão, no porão, vamos dizer assim, porque sabia que Paulo iria ser preso e com certeza também martirizado, morto. Mas Paulo tinha amigos que oravam pelo seu ministério, amigos então que intercediam pelo seu ministério. Por isso que tanto São Pedro como também São Paulo, o Senhor os livrou então de todos os seus temores. E aí entro no texto hoje da carta de São Paulo a Timóteo, 2ª carta, no seu capítulo 4. Paulo está convicto nessa leitura de hoje. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento de minha partida. Paulo aqui já está próximo, ou então já em Roma, porque foi em Roma que São Paulo morreu. São Paulo tinha certeza de que se fosse para Roma ele iria ser morto, então, e São Paulo tem certeza de que está chegando a sua partida. E aí ele completa: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. O que São Paulo combateu? Tudo. Combateu os judeus, combateu também a mentalidade politeísta dos gregos, quando São Paulo vai para a Grécia. São Paulo vai combater também contra os falsos cristãos de Corintos. São Paulo, ele vai por 2 vezes em Corintos. Primeiro ele vai, funda a comunidade, vê que o povo está consistente na fé, mas depois ele soube que o povo estava andando novamente para trás, e Paulo volta para então exortar o povo de Corinto, exortar bastante. E bem verdade que nós não estamos acostumados quando nós somos exortados, e aí ficamos de cara amarrada. Que fique, mas a verdade tem que ser dita, na tua cara, na tua também. E aí São Paulo vai dizer assim, ó: agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Veja a confiança, está para mim agora reservada a coroa da justiça. Os mártires receberam a coroa do martírio, mas também receberam a coroa de homens ressuscitados. Amém, aleluia. E Paulo tinha a convicção que iria receber essa coroa imperecível.
Não é uma coroa que perece, mas uma coroa imperecível. Uma coroa, ou seja, uma auréola, né? Paulo recebeu, como também São Pedro recebeu. E a confiança desse santo, Pedro e Paulo: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. Aumentou o som, aleluia. Ele foi libertado da boca do leão. A sua alma foi libertada, não o seu corpo, porque os dois morreram, mas sua alma se elevou até Deus, pela confiança que eles tinham na palavra do ressuscitado. Que homens! E aí, mais uma vez, a pergunta é fundamental dizer e perguntar: quem foi São Pedro? Quem foi São Paulo? Não fique só naquilo que foi negativo para eles. Ultrapasse as barreiras. Às vezes a pessoa, ela faz muita coisa boa, muita coisa boa. O cara é fera, mas quando ele faz uma coisa de errado, rapaz, esquece tudo que é bom e fica apenas aquilo que é errado, não é assim? É assim. Pedro foi bom, teve então o seu lapso de negação. Paulo também era bom, era um judeu muito bom, mas teve o seu lapso de perseguidor, mas depois mudou de história. E você? Será que você tem deixado a bondade de Deus ser enraizado na sua vida, na sua história? Porque você já conhece a verdade, mas às vezes não, mas às vezes ainda continua com aquela língua sem vergonha. E você conhece a verdade, você então não somente conhece, mas experimentou a verdade. O que difere de nós, entre Pedro e São Paulo, é porque eles foram radicais, deixaram tudo. O que Pedro deixou para trás? Um barco, e vai dizer Dom Assis Lopes, bispo da nossa arquidiocese auxiliar: Pedro deixou um barco furado, uma rede rasgada, e ainda deixou uma sogra. São Paulo, o que deixou? Uma vida muito tranquila, porque então com São Paulo, ele tinha carta branca dos sacerdotes, então ele tinha voz e vez, poderia entrar quando quisesse em qualquer local. Mas quando São Paulo opta pelo Senhor, São Paulo perde todas essas nuances. E a palavra de Deus diz no Evangelho, né? Não perca tudo nesse mundo, mas não perca a visão da vida eterna. Quem perde a visão do alto, meu irmão, perde tudo. Tudo que você tem hoje, amanhã não tem mais nada. Mas a vida eterna, ela é dada uma só vez. Aproveite hoje que você está vivo. E Pedro e Paulo não perderam a oportunidade. Ganharam a vida eterna, porque em vida deixaram que a palavra de Deus modelasse os vossos corações. Entro no texto do Evangelho para terminar. Duas perguntas são cruciais e aqui está contida nesse Evangelho. Jesus está indo para a região de Cesareia de Filipe e ali pergunta aos seus discípulos. As duas perguntas foram direcionadas aos discípulos, mas cada pergunta então tem um teor diferencial. Primeira pergunta, Jesus diz para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É a primeira pergunta. É uma pergunta para os discípulos, mas Jesus quer saber o que as pessoas que estão de fora estão dizendo sobre mim. Jesus não quer aqui ser fofoqueiro, até porque a segunda pergunta, ela é a mais crucial e a mais importante, porque as pessoas que estão do lado de fora, elas podem responder quem é Jesus de Nazaré, e são respostas, talvez respostas certas, e talvez uma resposta sem fundamento teológico, cristológico, sem fundamento de uma total experiência com Jesus de Nazaré.
E quais foram as respostas? Primeiro, estão dizendo que o Senhor é João. Outra resposta, Elias. E a outra resposta, Jeremias ou algum dos, porque Jesus foi taxado como também sendo um profeta, como João Batista, como Jeremias, como Elias. Mas Jesus não é simplesmente um profeta, mas ele é o profeta de fato, com todas as letras em caixa alta, o profeta. Jesus não estava preocupado então com o censo, isso foi um censo, né? Com a enquete, podem responder qualquer coisa, porque você não me conhece. E aí, durante a história da nossa humanidade, se ergueu muitos homens e mulheres, muitos homens filósofos que se ergueram para falar sobre Jesus de Nazaré. Grandes filósofos, Marx, Gerald, Bloch, Marcuse, e um desses, filósofo existencialista, chamado de Friedrich Nietzsche. O que ele vai dizer então na sua síntese sobre Deus? Deus está morto. Deus está morto. Diziam sobre Jesus inúmeras coisas, respostas então sem profundidade, porque não conhece. Quem não tem conhecimento quem é Jesus de Nazaré e quem não tem experiência com ele, as respostas são inúmeras, até mesmo respostas heréticas, como um grande expoente da heresia arianista chamado Ário, aonde ele diz que Jesus não era Deus, Jesus não era divino, mas apenas humano. E nós sempre rezamos esse credo niceno em alguns momentos da nossa liturgia durante o ano, de modo particular no Natal do Senhor e também na festa da Trindade, aonde nós rezamos: Ele é Deus e também ao mesmo tempo verdadeiramente homem. E aí essa heresia arianista, ela caiu por terra com o Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia, que então fez surgir e abafar e cair por terra toda essa mentira herética. E a pergunta crucial, Jesus faz para os seus amigos, não era só discípulos, mas eram amigos. Qual era a pergunta? E vocês agora, o que vocês dizem sobre mim? Depois de uma vasta experiência, de uma vasta catequese que vocês já tiveram comigo, de alguns anos, o que vocês dizem sobre mim? Não quero saber a enquete dos outros, mas quero saber o que os meus amigos estão dizendo sobre mim. E Pedro, há um livro muito bom que você deve ler, que fala de 4 personagens bíblicos, né? Pedro, Paulo, Moisés, e tem um outro, seus comportamentos. E Pedro então, nesse comportamento, ele sempre vai se colocar à frente em algumas perguntas de Jesus, que na verdade Jesus queria escutar de cada um dos discípulos, mas Pedro então sempre toma a frente, e algumas vezes ele dá a carta fora, mas dessa vez Pedro, tomado pelo Santo Espírito, o que ele vai dizer? Tu és o mais alto, pelo amor de Deus, tu és o Filho do Deus Mexiá, Rios Theos, Filho do Deus vivo, uma expressão grega, Rios Theos, Filho do Deus vivo. E somente Jesus vai dizer: Pedro, Simão, filho de Jonas, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pedro não poderia falar isso se não fosse pela ação do Santo Espírito. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus está hoje aqui nessa igreja, está perguntando particularmente: e para você, Dona Isabel, quem sou eu? E para você, Faustino, quem sou eu? E para você, Ivone, quem sou eu? E para você,
Maicon, quem sou eu? Talvez nós ficamos calados por conta da vergonha de dizer quem é Jesus de um modo público, né? Mas a resposta tem que ser no singular. Quando nós éramos crianças da catequese, a catequista nos ensinava, né? Jesus é amor, é paz, é compaixão, é misericórdia, anatatã. Essas são as respostas certas, teologicamente falando, mas são respostas decoradas. Se eu perguntasse para o Maico agora, Maico, quem é Jesus para você? Posso sair daqui não, por causa do canal. Maico, quem é Jesus para você? Ele poderia dizer, Jesus é meu irmão, porque foi ensinado ele na catequese. Ou então para as gêmeas. As respostas seriam também decoradas. Mas para os adultos, a resposta tem que ser mais do que propriamente daquilo que está no papel. Tem que ser uma resposta da alma. E somente responde quem é Jesus de Nazaré, quem tem uma experiência com ele. Enquanto não se faz com ele uma experiência, não posso responder do fundo da minha alma. E eu posso dizer como padre, quem é Jesus de Nazaré para mim? Aquele que me fez sacerdote, aquele que me unge, aquele que me interpela de vez em quando, aquele que me exorta de vez em quando. Jesus de Nazaré é a paixão da minha alma, e sem ele então todo o meu ministério vai por água abaixo. Mas a sua resposta tem que ser dita não somente no silêncio da sua alma, mas tem que ser dita para que todos possam ver o seu amor por Jesus de Nazaré. Hoje à noite eu vou colocar a pergunta lá na página da paróquia e você vai responder, dever de casa: quem é Jesus de Nazaré para mim? Eu quero ver as respostas. Dever de casa também para você, Crismando. Eu vou cobrar. Não quero resposta no WhatsApp, mas na página da paróquia. Porque às vezes nós falamos muita coisa no Facebook da vida, mas agora é necessário que você então mostre a sua fé, mostre quem é Jesus de Nazaré para você. Posso contar com vocês? Posso contar também com você, palavras que tocam? Tá bom. Parece que eu estou ao vivo, né? Quem é Jesus de Nazaré? E não fiquem apenas nas respostas infantis, decoradas, mentalizadas, mas respostas que saem da nossa alma. Por fim, as duas últimas coisas desse evangelho. Por conta da profissão de fé de Pedro, Jesus vai dizer para ele, Sueli, que bonito, por isso eu te darei então, que eu te digo, Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A igreja então já passou por situações de muitas perseguições, sem dúvida alguma, mas ela está de pé. Falar hoje sobre Pedro e São Paulo, sem dúvida alguma, é tocar em algumas questões sistemáticas dentro da teologia. Hoje falamos de cristologia, falamos de eclesiologia, falamos também de martiriologia, a teologia do martírio, falamos de tudo um pouco, falamos de missionariedade, e aqui Jesus vai dizer: por isso que eu te digo que tu és Pedro, Cefas, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Durante muito tempo, e até os dias de hoje, muitas pessoas perseguem a igreja de Cristo, mas na verdade perseguem o Cristo, e a igreja então é sacramento primordial do Cristo. Sacramento dos sacramentos é Cristo, mas a igreja é sacramento porque Cristo primeiramente é sacramento. E Pedro e Paulo é sacramento também do sacerdócio real que é Cristo. E aqui então, nesse contexto desse versículo, nesse momento, nós não estamos sob o fundamento apenas de Pedro. Pedro é coluna, mas existe então uma sapata, e eu aprendi isso muito com meu pai, quando meu pai trabalhava, eu com ele, mesmo não gostando. Uma sapata
um alicerce. Jesus então é essa pedra. Salmo 117, Salmo Pascal. O que nós cantamos no Salmo Pascal? Aliás, o padre cantou, né? A pedra que os construtores rejeitaram, completem. Ah, que bonito, obrigado porque vocês responderam. Ia ficar no vácuo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se... Essa minha paróquia que sabe, na ponta da língua a resposta, também está dado, né? Tornou-se a pedra angular. A pedra angular não é Pedro, a pedra angular é Cristo. Ele é a rocha que está fundamentada a nossa igreja, a rocha que está fundamentada o seu ministério, a rocha que está fundamentada o seu casamento, a rocha que está fundamentada os seus filhos, a sua família, a sua casa, a tua parentela, a rocha que está fundamentada até mesmo então diante das suas perseguições. Ele é a rocha, e por isso então que a igreja que balanceou com certeza, mas não se afundou, porque estamos enraizados na rocha que é Jesus Nazaré. E depois Jesus vai dizer: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Qual é então o significado da chave? Quando eu sou dono daquela casa e tenho as chaves, eu posso então fazer algumas cópias e entregar para algumas pessoas. Então eu dou o poder da minha casa para aquela pessoa. Jesus então, ele tinha as chaves dos céus. Ele tem, aliás, mas ele empresta para São Pedro. Ele faz uma cópia. Toma aqui, Pedro, a cópia, mas eu tenho a principal. E Pedro então agora ele tem o poder de desligar e ligar quando quiser. E aqui nesse contexto desse versículo está presente nas entrelinhas o sacramento da reconciliação. A igreja tem esse poder de ligar quando a pessoa busca o sacramento da reconciliação, ou ainda de desligar quando ela negligencia ou exclui a confissão, a penitência da sua história. Pedro então, primeiro papa da igreja, bispo de Roma, ele vai também fazer com que os outros discípulos tenham esse mesmo poder, o poder de perdoar as pessoas dos seus pecados. Termino dizendo: as perseguições, também para você, palavras que tocam. A perseguição que Pedro e Paulo sofreram são muito maiores do que nós sofremos hoje. Nós sofremos perseguições de pessoas que falam mal de nós, ponto. Pedro e Paulo e tantos outros sofreram perseguições na unha, perseguiram na espada, como também os santos mártires, né? A tal ponto que algumas perseguições trouxeram morte para cada um deles, como São Pedro e como também São Paulo. E há uma frase que o padre nunca esqueceu quando ainda era seminarista, da minha psicóloga. Ela dizia, seminarista, hoje ela dizia: padre, hoje não existe mais martírio, pelo menos no Brasil, né? Mas hoje o martírio é vivido na comunidade. E ela dizia a frase: a comunidade é o local do martírio. Entenderam? Vou explicar. A comunidade é o local do martírio. Você bem claro, bem portuguesado. Na comunidade paroquial há muitas pessoas que martirizam o próximo, que chicoteiam o próximo, que falam mal do próximo. Não estou dizendo nem fala mal do padre, mas do próximo, porque o padre também é próximo. Mas falam mal. Isso é martírio, é matar o outro. Infelizmente a nossa igreja hoje não é unida, porque as ovelhas e também os pastores são desunidos. E vivemos então essa raiz total do martírio diário na nossa paróquia. Não na nossa paróquia periférica, aqui só tem santos e anjos, graças a Deus. Mas na paróquia em geral, na paróquia da China, na paróquia da Vila Aliança, lá, aqui não, aqui só tem anjos, graças a Deus, Senhor, por minha comunidade angelical.
Foi ironia, tá certo? A comunidade é o local do martírio. É o local onde me ferem. E também é o local onde eu firo também. As duas situações, não é verdade? Lembram da história dos porcos espinhos? Lembram ou não lembram? Lembram? Mas vou repetir porque o canal não pegou essa história. E termino. Houve uma grande nevasca no Alasca. Muita neve, muito frio. E os porcos espinhos então, morrendo de frio, tiveram a ideia: vamos nos aproximar para nos aquecer. Só que quando eles se aproximavam um do outro, como agora Maria, né? Eles então se espetavam, porque eram porcos espinhos, se feriam. E aí então, por conta das feridas, cada um foi para o seu lado. Só que então, quando eles saem desse afago, né, do encontro de dois corações, de sentir o calor do corpo, eles começam então a morrer de frio. E aí o chefe dos porcos espinhos, ele teve a ideia novamente: vamos nos reaproximar, porque só assim vamos nos aquecer um ao outro. E aí novamente se aproximaram, só que ainda existiam o quê? Os espinhos que espetavam, que furavam. Nós só iremos aprender do outro, quando eu também suportar que o outro me fere, que também eu firo o outro. Nós só iremos aprender estando juntos. Não existe ninguém que vive só. Por mais que o padre seja só, não tenha casamento, mas o padre não vive só 24 horas por dia. O padre tem vocês. A minha casa eu fico só, mas aqui na igreja tem sempre uma ovelha que quer conversar, que quer partilhar, que quer chorar, que quer rir, que quer, enfim. Viver juntos é ruim. E a família é o protótipo dessa história dos porcos espinhos. Aí vocês têm a opção de viver juntos, mas saber lidar com o outro, com as suas lepras, com as suas feridas, ou ainda querer morrer sozinho por aí afora. Pedro e Paulo tinham divergências de pensamentos. Pedro pensava numa coisa, Paulo pensava noutra, mas os dois e todos os outros eram um só coração e uma só alma. Um só coração e uma só alma. A carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e 13, nos fala de diversos dons, né? Cada um tem um dom específico, mas todos nós estamos no mesmo barco, né? Numa mesma direção, numa mesma lógica: anunciar, testemunhar, evangelizar quem? A pessoa de Cristo, mesmo com dons diferentes. Mateus com a música, o padre com a pregação, a Miriam com a parte de cor interior, a Maria Helena também com o batismo e assim por diante. Dons diferentes. Imagine se todo mundo fosse pregador, que chato, não teria nenhum músico. Que chato seria. E os dons diferentes, e os dons que são diferentes, nos une no só coração de Cristo, que é sacramento primordial da santa, amada igreja. E nós devemos hoje deixar que essa canção norteie a nossa vida, de sermos pescador. Fique de pé, amados filhos. Nós vamos cantar essa canção, que você já conhece com certeza, pedindo que o Senhor nos faça pescador, no seu ministério específico, mas que Deus lhe faça pescador nessa noite. E você vai dizer com o Padre: Senhor Jesus, me faça pescador, e que eu não possa ter ciúmes do meu irmão, que pesca muito mais do que eu, mas que eu possa assumir
que eu sou pescador e que Deus então tem me ungido e quer me ungir para a minha missão específica. Vamos cantar essa canção, Pescador. Se você conhece, cante com o Padre. Pescador, fixo o meu olhar no horizonte desse imenso mar, sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar, vou cuidar dos teus, vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Só vocês, eu vou jogar juntos. Que bonito, Assembleia de Deus, onde o Senhor me mandar. Certos de almas pro reino de Deus. Para terminar, eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu simples, Pedro, o pescador, chamado por Deus a buscar outro mar, E não fique preso apenas à sua pastoral ou à sua igreja, porque o mar de Deus é muito mais do que propriamente esse espaço aqui. Há muitas pessoas que estão então morrendo de fome da palavra, e você
é convidado a sair do seu comodismo e a então lançar a sua rede em outros mares, amados filhos. Em outros mares. Não se preocupe se então a pessoa vai te falar, está sumida, há quanto tempo? O seu ministério vai além dos muros da sua paróquia, queridos, vai muito mais além. Há outros mares que não foram infelizmente explorados, e Deus te chama para explorar esse mar ou esses mares. E não se preocupe então com as pessoas que vão dizer, está sumida da igreja, há quanto tempo, onde tem andado? E você fala, eu estou lançando a minha rede em outros mares, queridos, porque esse mar eu já lancei e já pesquei. Agora há outros mares que necessitam do meu ministério, e você é convidado no seu ministério específico a lançar a sua rede em águas mais profundas. Induque na alto, avance para as águas mais profundas, e que Deus hoje, nessa noite, nos abençoe com a sua palavra, como abençoou Pedro e Paulo. Amém. Para terminar, cantemos. Eu vou jogar minhas redes nas palmas, juntos, eu vou jogar. Eu vou jogar minhas redes. Onde, Senhor? Certo de que vou enchê-la, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu simples, Pedro o pescador, chamado por Deus a buscar outro mar, a buscar outro mar. Que Deus abençoe a vocês, o nosso canal Palavras que Tocam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.